lugar de Floripa que ela é? Ela disse que ela é lá da Praia Daniela. Praia da Daniela. A gente já foi lá, tu lembra? Eu não lembro. Como é que eu vou te explicar? Sabe aquele lugar que a gente foi uma vez, lá no Teatro Pedro Iro, que você se apresentou? Ah, sei. Então, indo naquela direção aí, indo lá pra frente, perto de Jurerê, uma praia que... lembrei. Lembrou? E hoje em dia não tem como errar, né? Tem GPS, tem um monte de coisa que leva até esses lugares. É. Eu pensei uma coisa agora. As pessoas de antigamente, como é que elas lembravam de um lugar sem esses pontos de referências? Como é que elas se orientavam? Boa pergunta. Como elas se orientavam, Manu? Então, vamos aprender agora? Isso aí. Então vamos lá. Hoje o tema da nossa aula é orientação e localização no espaço geográfico, é a nossa quarta aula. E lembrando vocês que esse tema é um tema novo, a gente não tinha falado sobre ele ainda. Então a professora gostaria muito que vocês prestassem atenção, né? Até para que vocês consigam fazer as atividades, ok? Vamos lá? Então, desde tempos remotos, o ser humano descobriu que não era fácil deslocar-se em lugares remotos, com poucos pontos de referência. Imagine um deserto. Então hoje, por exemplo, quando você quer ir num lugar, que você conhece o lugar e você tem pontos de referência, você consegue chegar até ali, né? Muito mais facilmente. Agora imagine se você não conhece o lugar, ou se você está num lugar como esse da foto, né? Num deserto que não tem nenhum ponto de referência. Aí fica difícil, né? Só que esse desafio começou a ser vencido quando ele se percebeu que era possível orientar-se pelos astros. Como assim os astros? Os astros. O Sol, né? Que nasce sempre na mesma direção, então o homem percebeu isso, né? E ele se põe na direção contrária. E a mesma coisa acontece com a Lua e as constelações. Então, para o homem que foi observando isso, ele foi utilizando isso como uma referência para poder se orientar, ok? Claro que essa forma de orientação, ela não é assim tão simples, né? Porque se fosse dia, por exemplo, não podia estar nublado, né? A mesma coisa à noite, senão ele não ia conseguir se orientar, ok? E aí outras ferramentas vieram também em auxílio ao homem, por exemplo, a bússola, né? A gente vai falar a respeito da bússola mais lá para frente, o astrolábio, enfim. Então eles apresentam a rosa dos ventos, né? Que é uma figura utilizada para ajudar a orientação, certo? A partir então da direção leste, que significa nascente ou oriente, né, o nascer do sol, se determinou as outras direções. Então, o contrário do leste, eu tenho o oeste, que significa poente ou ocidente, certo? E assim as demais direções. Criou-se então o norte, que também é chamado de setentrional ou boreal, e o sul, que é chamado de meridional ou austral. Então, além dos pontos cardeais, foram criados também os pontos colaterais. Se vocês observarem bem, aqui entre o norte e o leste, vocês vão ver que tem o nordeste, representado pela letra N e E. Entre o sul e o leste, eu tenho o sudeste, representado pela letra S e E. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste, representado pela letra S O. E entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste, representado pela letra N O. Essas outras direções que vocês têm aqui são os chamados intermediários, pontos intermediários. Esses a gente não vai trabalhar, ok? A professora precisa que vocês identifiquem as direções cardeais e colaterais. Aqui a gente tem, então, um modelo da rosa dos ventos mais simples, que é aquele que a gente vai utilizar, certo? Então, aqui eu tenho os pontos cardeais, certo? Então, eu tenho norte, o sul, o leste e o oeste, que estão representados aqui, ó. O leste, além do L, ele pode ser representado pela letra E também. Assim como o oeste, além do O, ele pode ser representado pela letra W. O norte, que é a letra N, que a gente já falou, que está ali, e o sul pela letra S. E os pontos colaterais também, certo? O nordeste, sudeste, o sudoeste e o noroeste. Sempre lembrando vocês que o leste, dependendo do ponto da referência que vocês estão, do lugar que vocês estão, ele sempre vai indicar o nascer do sol. E o contrário, o oeste. E os outros pontos você determina a partir daí. Para você entender melhor, então, nessa figura que a professora trouxe aqui, ó, eu coloquei a orientação pelo sol, tá? Então, você tem ali o menino, né? Ele tá esticando o braço direito na direção que o sol nasce, que vocês estão vendo ali.
Lá embaixo eu coloquei os pontos cardeais para vocês poderem identificar. Então, como que acontece essa orientação pelo Sol? Você vai identificar que direção que o Sol está nascendo. Então, eu vou esticar, nesse caso, né, ele esticou o braço direito nessa direção, que é o nascer do Sol, é o leste. O braço esquerdo vai indicar, então, o contrário, né, onde o Sol se põe, que é o oeste. Na frente dele vai ter o norte e atrás dele o sul. Então, dependendo do lugar que vocês estejam, identifiquem sempre o nascer do Sol. Ah, mas se for à tarde? Aí é o contrário, aonde o Sol estiver é o oeste. E assim por diante, ok? Para fechar então essa primeira parte, este é o modelo tradicional da Rosa dos Ventos que a gente vai usar nas nossas aulas, né? Observem que os pontos cardeais e colaterais estão bem destacados e estão representados pelas iniciais maiúsculas. Os cardeais, norte, sul, leste e oeste, certo? Sempre indicando leste a direção do Sol. Nos mapas, sempre vão aparecer dessa maneira aqui. Você pode pegar um atlas, qualquer mapa que você olhar, ele sempre vai estar assim, representando a tua direita, certo? O oeste, né, a esquerda. O norte, normalmente a gente diz que é a parte de cima, né, o norte. E o sul. Então, prestem atenção, porque esse é o modelo que a gente vai trabalhar. Lá na atividade vai ter uma atividade relacionada a essa figura, a Rosa dos Ventos, e também tem uma atividade que a professora colocou a respeito da bússola, né, que era uma das formas que o homem utilizava para se orientar. Até hoje se usa a bússola, mas ela não é mais, né, uma forma eficaz tanto quanto os outros métodos que a gente tem, ok? Então, quero que vocês assistam o vídeo, prestem atenção e façam aquela atividade. Beijos e bora lá trabalhar!